apenas complementando o que a gente vinha falando no vídeo anterior, há uma ideia na filosofia, alguns epistemólogos adotam o chamado contextualismo epistêmico, né? Contextualismo, como o nome diz que a coisa é relativa a distintos contextos, tá certo? Mas não é contexto, eu estou na sala, ou estou na cozinha, ou estou no banheiro, não é isso, não é... Contexto diz respeito a contextos epistêmicos, né? Então, um contexto é o contexto da ciência ou da academia, do departamento de matemática, ou departamento de física. Outro contexto é o contexto da vida comum, quando você está calculando as suas compras, etc. Outro contexto é o contexto da academia, agora academia de ginástica, não academia da universidade, né? Eu vou dar um exemplo engraçado, mas quando eu comecei a estudar na universidade, eu comecei o curso de engenharia. E foi meu primeiro curso, né? E todo mundo que entra no curso de engenharia toma um choque brutal quando vai estudar cálculo, né? Não sei se vocês já viram cálculo, mas você acha que entrou num local em que as pessoas são uma mistura de extremamente estúpidos e gênios ao mesmo tempo. São estúpidos porque você tem que provar coisas que parecem estúpidas para você, né? Por exemplo, na minha primeira semana do curso de cálculo, eu tive que provar o seguinte teorema, que 0 mais 0 é igual a 0. Isso mesmo, 0 mais 0 é igual a 0. Eu falo, mas como? Mas como que alguém precisa provar uma coisa dessa? Quer dizer, é porque eu fiquei chocado porque eu estava movendo de um contexto em que eu justificava justificava algo da seguinte maneira. Se eu fui a um bar, tomei 0 cervejas e comi 0 salgadinhos, então o meu consumo total foi 0. 0 cervejas mais 0 cervejas é 0, né? Esse era o meu contexto usual em que como eu justificava a lei de 0 mais 0 é igual a 0. Mas eu passei por um outro contexto, que era um contexto em que os matemáticos, o contexto do conhecimento, o contexto que tinha um critério de justificativa, que é o critério matemático. Então, na prova de cálculo, não adianta você escrever, né, tipo Vila Sésamo, 0 tartaruguinhas mais 0 passarinhos é 0 animaizinhos. Não adianta você escrever isso na prova de cálculo, você vai se ferrar. O que você tem que fazer na prova de cálculo, ou aquilo que é aceitável na prova de cálculo, é usar os axiomas ou postulados dos números reais, né, para derivar ou para provar que 0 mais 0 é igual a 0. Ou seja, são dois contextos diferentes em que contam dois tipos de justificativas diferentes, né? Isso aqui é apenas um exemplo da noção de contextualidade ou contextualismo epistêmico, ou de como alguns filósofos acham que aquilo que conta como uma justificação é relativa ao contexto, né? E num contexto, por exemplo, nós vamos ver isso mais adiante, a gente não vai estudar o contextualismo nesse curso, tá? Não adianta, não precisa, quem não gosta do contextualismo não precisa se apavorar, quem gosta do contextualismo não pode ficar felizinho, nós não vamos estudar o contextualismo, isso é lá para frente ou para cursos de pós-graduação, porque o contextualismo tem uma elaboração muito mais refinada do que essa que eu estou dando aqui. Isso aí é apenas a ideia básica, né? E nós não vamos estudar o contextualismo, nós vamos estudar digamos assim, a epistemologia dentro de um contexto mais clássico, né? Ou tem justificativa ou não tem, tá certo? Ou seja, nós vamos considerar que não tem um grande contextão, que é o contexto mais rigoroso possível, que é o contexto da ciência, né? E é nesse contexto que nós estamos falando de justificativa ou não, tá? Agora, mesmo dentro desse contexto da ciência, vocês vão ver mais adiante que há divisões, digamos assim, aquilo que é aceitável como justificativa para um físico ou para um engenheiro não é aceitável como justificativa para um matemático. Mas isso tem a ver com a natureza das teorias matemáticas por oposição às teorias da física, por exemplo, tá? Uma das coisas que, quando você entra na universidade, você está fazendo vestibular, você tem esse rótulo, ciências exatas versus ciências humanas versus ciências biológicas, né? Vocês vão ver que esse rótulo é muito artificial,
Tá? Ele só serve mesmo para organizar as provas do vestibular. Ou só serve assim para dizer, apareceu número e símbolo, então é ciência exata. Apareceu só conceitos, palavras, históricos, coisas assim, então é ciências humanas. Apareceu símbolozinho, então é ciência... Isso é tudo cascata. Tudo, não é assim que a coisa funciona da perspectiva da teoria filosófica do conhecimento. Vocês vão ver que algumas ciências, algumas chamadas ciências exatas, como a matemática, ela tem muito mais afinidade com algumas ciências humanas, como a filosofia. Então, né, a filosofia está muito mais próxima da matemática do que a matemática está próxima da física ou do que a filosofia está próxima, por exemplo, da ciência política, né? Isso mais adiante a gente vai discutir, essas diferenciação entre as ciências e diferenciação no que diz respeito à justificativa, né? Isso tem a ver com algum daqueles binômios famosos da filosofia, que a gente vai estar estudando aqui também, de ciências a priori versus ciências a posteriori, ou ciências empíricas versus ciências que dizem respeito a verdades necessárias, contingente necessário, ou a priori a posteriori, né, sintético-analítico. Tem uma série de binômios aí famosos na história da filosofia que nós vamos estudar aqui e tentar aplicar, né? Bom, antes de prosseguir, a gente deveria... Quer dizer, então nós vimos aqui, quer dizer, uma coisa que esteve, uma concepção, uma teoria que esteve implícita em boa parte do trabalho dos grandes filósofos do conhecimento, né? Kant, Descartes, Carnap, no século XX, Quine, o próprio Wittgenstein, e os chamados empiristas, né, britânicos, Hume, Locke e Berkeley, embora Berkeley fosse irlandês, né? E muitos outros aí nessa lista, muitas outras pessoas, muitos outros grandes filósofos que se preocuparam com a noção do conhecimento. De uma maneira ou de outra, essa ideia da concepção tripartite esteve implícita, né? Então havia essa busca pela justificativa, busca pela noção de justificativa racional, né? Mas antes disso, um dos itens da justificativa racional, da concepção tripartite, é esse item de verdadeiro, né? De alguma maneira, a noção de conhecimento e a noção de verdade andaram juntas, né? Então não dá para falar que você conhece algo ou sabe algo se esse algo é falso, né? Se algo é falso, imediatamente não se cabe falar de conhecimento, né? Por mais que você tenha uma crença, por mais que... Por exemplo, suponha que você tenha uma crença e que ela seja muito bem justificada, tá? É um pouco difícil imaginar isso, mas há casos assim, né? Suponha que todos os dias da minha vida, de manhã, o sol nasceu, né? Então eu conto com a presença do sol em todos os dias da minha vida. Aliás, a noção de dia é derivada dos movimentos do sol, né? E amanhã eu tenho uma firme crença de que amanhã o sol vai nascer. Essa crença é tão firme que eu estou planejando toda a minha vida, né, contando com esse fato, né, que amanhã o sol vai nascer. Essa crença é muito firme e essa crença é incrivelmente bem justificada, porque todos os dias da minha existência até agora, todos os dias da história da humanidade, foram dias em que o sol surgiu. O sol surgiu no horizonte, fez um movimento de 12 horas até se pôr, né, e passou 12 horas escondido, né? Então essa crença é muito justificada, que o sol vai nascer amanhã. Mas e se por um acidente brutal do universo, já que nós estamos nessa época de catástrofes imprevistas, suponho que de hoje para amanhã vai ter, sem que eu saiba, sem que ninguém saiba, vai haver um colapso das leis do universo, né? O sol vai explodir, o sistema solar vai deixar de existir entre hoje e amanhã. Então, hoje a minha crença firme, tão firme quanto pode ser, de que o sol vai nascer amanhã, é uma crença extremamente bem justificada, né? Só que é falso que o sol vai nascer amanhã. Suponho que seja falso que o sol vai nascer amanhã, né? Dá para dizer nesse caso que eu sei que o sol vai nascer amanhã? Não.
O que eu tenho, nesse caso, é uma crença que é bem justificada, mas não tem conhecimento aí. Tá? Não tem conhecimento porque eu estou crendo em uma coisa falsa. Então, vejam que vínculo estreito tem a noção de conhecimento com a noção de verdade. Quando você tenta separar essas duas coisas, você cai em absurdos. Né? Tenta fazer um testezinho de que você está falando um absurdo, é falar uma coisa do seguinte tipo: eu sei que algo e este algo é falso. Não soa paradoxal? Eu sei que o sol vai nascer amanhã e é falso que o sol vai nascer amanhã. Ou eu sei que sei lá, a pandemia vai acabar daqui a uma semana, mas é falso que ela vai acabar daqui a uma semana. Há uma certa contradição aí, há uma certa repulsa, né, em falar em saber ou conhecer e dizer que algo é falso. Porque a noção, aqui o que nós temos é que o conceito de conhecimento está muito intimamente ligado ao conceito de verdade. O conceito de conhecimento puxa o conceito de verdade. A verdade não puxa o conhecimento, porque algo pode ser verdadeiro sem ser conhecido. Também tem isso. Algo pode ser verdadeiro sem ser conhecido. Agora, algo ser conhecido sem ser verdadeiro, não dá. Não dá. É muito difícil. Tá? Só a menos você está pensando em algum outro conceito que não é o conceito de conhecimento. Está pensando em um conceito, sei lá, de prática antropológica, crenças, etc. Mas não é o conceito de conhecimento. É outro conceito. Tá? Mas o conceito de conhecimento estrito puxa, tá irremediavelmente ligado ao conceito de verdade. Então, um exercício preliminar, vamos esquecer conhecimento em primeiro lugar e vamos pensar em que tipo de coisa nós dizemos. O que é isso então que pode ser verdadeiro ou falso? O que são as coisas que são conhecidas? Né? O que são as coisas que são verdadeiras ou falsas então? Um objeto. Então, que tipo de. Vamos pensar agora, uma coisa muito geral. Né? Uma coisa muito geral. Fazer uma reflexão muito geral. Que tipo de coisas são as coisas que são verdadeiras ou falsas? Né? Será que um objeto é verdadeiro ou falso? Essa caneta é verdadeira ou falsa? Que sentido faz dizer que a caneta é verdadeira ou falsa? Né? Eu tenho um objeto na minha frente. A caneta, o objeto em si está existindo aqui. Ele não é nem verdadeiro nem falso. Né? O que é verdadeiro ou falso são as opiniões que eu tenho, são, enfim, as impressões que eu tenho a respeito desse objeto. Eu posso apresentar isso aqui como uma caneta e, não, na verdade, não ser caneta. Eu posso pensar que isso aqui é caneta, mas, na verdade, não é caneta. Mas o objeto em si, ele é simplesmente um objeto, é uma massa de átomos. E não faz sentido dizer que essa massa de átomo é verdadeira ou falsa. Né? Às vezes a gente diz, mas o uísque que eu comprei, o uísque paraguaio, era falso. Tá? Olha, não é o uísque que você comprou que era falso, porque o uísque é simplesmente uma substância química, moléculas de álcool, no caso do uísque paraguaio, moléculas de álcool com anilina e aromatizante, né? Da mesma forma que o uísque escocês são moléculas de álcool com moléculas de malte, de não sei o que, mas cada um em si é uma substância química. Não faz sentido dizer que uma substância química, não faz sentido dizer que o uísque escocês, enquanto um líquido composto de álcool e moléculas de um certo tipo, é mais verdadeiro que o uísque paraguaio, que é composto também de álcool e de moléculas de um outro tipo. Também não faz sentido dizer que o querosene é mais verdadeiro ou mais falso que qualquer uma dessas coisas. Por quê? Porque enquanto corpo material, enquanto líquido, não faz sentido, não é nem verdadeiro nem falso, ele simplesmente é o que ele é. O que é verdadeiro ou falso são as suposições que eu faço a respeito daquela substância. Então não é o uísque paraguaio que é falso, é a minha crença de que aquele uísque foi produzido na Escócia, ou de que aquilo lá é uísque. Né? Então não é a coisa, um objeto em si mesmo, não é nem verdadeiro nem falso. Tá? Então, no plano das coisas, a verdade ou falsidade não está no plano das coisas, no plano dos objetos. Mesma coisa no plano dos conceitos. O conceito de vermelho é verdadeiro ou falso? Não faz sentido. O conceito de brasileiro, verdadeiro ou falso? Também não faz sentido.
Então, não faz sentido, continuando o vídeo anterior, não faz sentido, não é que o uísque seja que é falso ou uma caneta falsa ou mesmo um quadro, esse é um Picasso falso. A gente diz isso, esse é um Picasso falso. Mas o quadro em si mesmo, ele é simplesmente matéria, tela coberta de tinta. Isso não é nem verdadeiro nem falso. Né? Então, nem o Picasso falso em si mesmo, enquanto matéria, enquanto objeto, ele não é nem verdadeiro nem falso, e nem o Picasso verdadeiro tampouco é verdadeiro ou falso. Né? Os dois são tela coberta de tinta. Se eu der uma tela para um bebezinho, ele joga tinta naquilo lá, é tão verdadeiro ou falso quanto o Picasso verdadeiro quanto o Picasso falso. É simplesmente matéria coberta de matéria. Matéria não é nem verdadeira nem falsa. Conceitos ou propriedades tampouco são verdadeiras ou falsas. Né? Porque no plano das coisas, no plano dos objetos, no plano das propriedades, nós não temos nem verdade nem falsidade. Então parece que verdadeiro ou falso tem a ver com aquilo que é dito sobre esses objetos. Né? Não é essa caneta, isso aqui, ó, não é essa caneta que é verdadeira ou falsa, mas é aquilo que eu digo sobre a caneta. Isto é uma caneta, ou isso foi comprado, ou isso aqui eu ganhei de brinde numa conferência. Ah, isso é verdadeiro ou falso. Aquilo que eu disse sobre a caneta é verdadeiro ou falso. Eu ganhei numa conferência, verdadeiro. Tá? Eu comprei e paguei 15 mil reais, falso. Isso aqui é uma Montblanc, falso. Tá? Isso aqui é uma caneta barata distribuída em congresso, verdadeiro. O que é verdadeiro ou falso são as coisas que eu digo sobre a caneta, mas não a caneta em si mesma. Tá? Então nós estamos passando para um outro plano. Nós vamos procurar a noção de verdade ou falsidade num outro plano. É outra categoria de coisas que nós dizemos que são verdadeiras ou falsas, não são as coisas. Né? O celular em si mesmo não é nem verdadeiro nem falso. O que é verdadeiro ou falso é o que eu digo sobre o celular. Tá bem? Mas então está no plano da linguagem. As coisas que são verdadeiras ou falsas são aquelas coisas que estão no plano linguístico. Mas, mesmo dentro do plano linguístico, não é qualquer coisa que nós dizemos são verdadeiras ou falsas. Tá? Vou dar um exemplo. O nome Napoleão. O nome Napoleão, a expressão Napoleão, é verdadeira ou é falsa? Não faz sentido a pergunta. Aliás, não é que não faça sentido, a pergunta até faz sentido. Né? O que não é que ela não tem resposta. O nome Napoleão não é nem verdadeiro nem falso. O nome em si mesmo não é nem verdadeiro nem falso. Tá? Então, e da mesma maneira, Napoleão, Marco Rufino, o nome em si mesmo, só esse nome sozinho, não é nem verdadeiro nem falso. Então, expressões como nomes não são nem verdadeiras e nem falsas. Se você perguntar o nome Paris é verdadeiro ou falso, a pergunta não tem resposta. Né? Como muitas perguntas na filosofia não têm resposta, né? Porque muitas vezes as perguntas na filosofia são formuladas exatamente para mostrar que você chega num limite de coisas que não tem mais sentido. Então alguma coisa está errada. Quando a pergunta não tem resposta é porque alguma coisa está errada na sua pergunta. Né? E o que está errado nessa pergunta, a palavra Paris é verdadeiro ou falso, o que está errado nessa pergunta é que a gente está perguntando de uma palavra que não tem a propriedade de ser verdadeira ou falsa, se ela é verdadeira ou falsa. Então, nomes próprios, expressões, nomes próprios não são nem verdadeiros nem falsos. Da mesma maneira, substantivos, de maneira geral, não são nem verdadeiros nem falsos. Se eu perguntar, a palavra mesa, que é um substantivo, é verdadeira ou falsa? Não tem resposta. Né? É diferente de perguntar se a palavra mesa é uma palavra, se mesa é uma palavra do português, por oposição a rak. Rak, tanto quanto eu saiba, não é uma palavra do português. Mas aí o que eu estou perguntando é se... Eu estou perguntando se uma palavra está incluída no vocabulário da língua portuguesa. Não, mas a pergunta era se a palavra mesa, é verdadeira ou falsa. Da mesma maneira, a palavra rak também não é nem verdadeira nem falsa. Né? Então, substantivos não são verdadeiros nem falsos, da mesma forma que nomes próprios não são verdadeiros nem falsos. Mas a mesma coisa se aplica a adjetivos. Azul, verdadeiro ou falso? Brasileiro, verdadeiro ou falso? E, por extensão, também se aplica a predicados. Né? Um predicado, predicado é aquilo que sobra da sentença quando você tira o sujeito. Tá?
Então, por exemplo, Marco é professor da Unicamp. Tira Marco, vira é professor da Unicamp. Verdadeiro ou falso? Sem nenhum sujeito, hein? Só a expressão verdadeiro, só a expressão é professor da Unicamp. Verdadeiro ou falso? Não tem resposta, né? É professor de. Isso é uma palavra que indica uma relação, é uma expressão que indica uma relação, né? X ser professor de Y. Então, tira o sujeito, tira o objeto. É professor de. Verdadeiro ou falso? Não tem resposta. Tá? Então, nomes sozinhos não são nem verdadeiros nem falsos. Adjetivos, substantivos, não são nem verdadeiros nem falsos. Estou falando dos nomes típicos, substantivos típicos, etc. Tá? Alguém vai aparecer como exceção, claro, sempre tem exceções, mas a classe normal dos substantivos não são nem verdadeiros nem falsos. Né? Da mesma forma, predicados não são nem verdadeiros nem falsos. Da mesma forma, outras expressões, um advérbio. Né? Por exemplo, mais. Verdadeiro ou falso? Não tem resposta. Né? Comumente, que é um advérbio de modo. Né? Comumente, verdadeiro ou falso? Não é nem verdadeiro nem falso. A gente pode, é um exercício interessante, porque você pode ir perguntando de várias palavras se elas são verdadeiras, vários tipos de expressão, se são verdadeiras ou falsas, e você bate nisso que não tem resposta. Né? Conjunção. Lembra de conjunção? O que é uma conjunção? Mas, contudo, no entanto, todavia, blá blá blá. Pergunta de todas elas se elas são verdadeiras ou falsas. Se o e é verdadeiro ou falso. Conjunção e é verdadeiro ou falso. Não tem resposta. Mas, verdadeiro ou falso? Não tem resposta. A gente poderia estender o exercício aqui para uma classe muito ampla de palavras. São uma classe muito ampla de palavras. O que nós estamos tentando, a conclusão que nós estamos chegando, é que ser verdadeiro ou falso é uma propriedade muito exclusiva de um certo tipo de expressão da linguagem. Que expressão é essa? Né? A enorme maioria das expressões da linguagem, adjetivos, substantivos, verbos, advérbios, etc., a enorme maioria delas não tem a propriedade de ser verdadeiro ou falso. Né? A única expressão da linguagem que tem a propriedade de ser verdadeiro ou falso é uma expressão de um tipo muito especial, mas muito familiar de todo mundo, que são as chamadas sentenças completas. Uma sentença, o que é uma sentença? Uma sentença é uma sequência de expressões gramaticais, uma expressão de uma linguagem que é construída de acordo ou obedecendo a regras gramaticais, a regras sintáticas. Né? Bom, então, está fazendo sol hoje. Isso é uma sentença. Isso sim é verdadeiro ou falso. Tá? Marco Rufino, está sentado na varanda do seu edifício. Isso sim é verdadeiro ou falso. Tira qualquer uma dessas partes, já não é mais verdadeiro nem falso. Está sentado na sua varanda hoje, a expressão não é verdadeira nem falsa. Marco Rufino não é nem verdadeiro nem falso. Está sentado não é nem verdadeiro nem falso. Para ser verdadeiro ou falso, tem que ser essa composição, né? Essa composição de expressões, e essa composição tem que estar de acordo com as normas gramaticais do português. Porque se eu trocar de tal forma a gerar uma expressão que não segue a gramática do português, né, deixou de ser verdadeiro ou falso também. Não tem mais a propriedade, não é que fica falso, é que ela deixa de ter a propriedade de ser verdadeira ou falsa, ou de poder ser verdadeira ou falsa, ou aquilo que os filósofos ou lógicos chamam de ser veritativa, uma expressão veritativa. Uma expressão veritativa, veritas, né, do latim verdade, uma expressão veritativa é aquela que pode ser verdadeira ou falsa. Então, quais são as expressões veritativas que têm a propriedade de ser verdadeira ou falsa? Não é qualquer coisa, é apenas e tão somente as expressões que são sentenças gramaticais completas. O que eu falei aqui, sentença gramatical completa, de uma certa maneira é um pleonasmo, porque não existe sentença incompleta. A gente só fala de sentença incompleta para dar aula de lógica ou para dar aula de filosofia. Porque qualquer sentença do português tem que ser uma sentença completa, tem que ser uma composição completa de expressões segundo normas gramaticais. Né? Cada linguagem tem as suas normas gramaticais peculiares, mas existem super regras gramaticais que pegam todas as linguagens, que estão implícitas em todas as linguagens.
Por exemplo, tem regras engraçadas. Se alguém já estudou alemão, sabe que no alemão o verbo tem que ser na segunda posição da sentença, né? Então, se você começar uma sentença com o verbo, se for a primeira palavra, se for o verbo, não é uma sentença do alemão. O alemão típico não vai reconhecer. Claro que ele vai reconhecer que você é um estrangeiro tentando falar alemão, mas você não está falando o alemão. Gutes Deutsch, das ist kein guter Deutsch, né? Isso não é um bom alemão, né? Porque a regra gramatical do alemão diz que o verbo tem que estar na segunda posição, né? Então, eu estou na sua casa é uma frase do alemão, correspondendo no alemão, ich bin bei dir zu Hause. Agora, eu na sua casa estou não é uma sentença do alemão, né? São coisas curiosas assim, né? E o português já é mais flexível que o alemão, claro. Falar que alguma coisa é mais flexível que o alemão é um pleonasmo também, né? Mas as regras mudam. Mas, por exemplo, no inglês, né, uma pergunta começa com o verbo auxiliar, né? Did you go, blá blá blá, né? Do you know, né? Essa é uma norma gramatical peculiar do inglês para perguntas, né? Que no português a gente também não tem, né? No português você pode fazer uma pergunta com a mesma sequência de palavras, primeiro o sujeito, depois o verbo, ou pode trocar, né? Foi você à casa de Pedro, ou você foi à casa de Pedro, né? Ou você à casa de Pedro foi. As três formas funcionam no português, no inglês não. São regras específicas do português e do inglês, de regras. Mas em todas as línguas existem algumas super regras, algumas regras lá muito fundamentais, né? E as regras muito fundamentais é que toda sentença, de todas as línguas, né, todas as línguas conhecidas, isso é uma investigação empírica, está muito bem comprovada que em todas as línguas as sentenças são uma combinação de um elemento nominal, um nome, quer dizer, aquilo que corresponde a um certo sujeito ou a um certo objeto, né, composto com a parte predicativa. Então, todas as línguas vai ter os elementos que são sujeitos, né, o elemento que vai ser sujeito, ou candidato a sujeito da oração, e o elemento que é o predicado da oração, tá? Então, é dessa composição, pensando naquilo que, pensando uma perspectiva agora multilinguística, né, ou universalista com relação à linguagem, são essas estruturas que são verdadeiras ou falsas. Então, então qual a lição até agora? Até agora, porque vocês vão ver no próximo vídeo que está errado isso aqui que eu estou falando, né? Mas em filosofia, muitas vezes a gente faz isso. Primeiro apresenta a versão errada, porque parece clara e óbvia para todo mundo, né? Depois você começa a distinguir alguns problemas e volta para trás e diz aquela versão óbvia e intuitiva não é correta, vamos refinar a nossa versão. Então, até agora, a nossa conclusão é o seguinte, que só é verdadeiro ou falso, só tem a propriedade de ser verdadeiro ou falso, portanto, os itens, o que é candidato a item do conhecimento são as sentenças, mas olha só, são sentenças porque só sentenças têm a propriedade de ser verdadeiro ou falso. Com um complemento aqui. Sentença, no português, ela pode ser declarativa, ou pode ser interrogativa, ou pode ser imperativa. Agora, uma sentença interrogativa, ela não é verdadeira nem falsa. Se eu chegar ali fora e perguntar, você vai sair? E perguntar, isso é verdadeiro ou falso? Não, isso não é nem verdadeiro nem falso, isso é uma sentença interrogativa, né? Da mesma forma que uma sentença imperativa, saia daqui agora, ou desligue o seu computador agora. Isso não é nem verdadeiro nem falso, isso corresponde a um desejo de quem está falando. Agora, você está assistindo esse vídeo agora, isso é uma sentença declarativa, não é nenhuma pergunta, nenhuma ordem, né? Isso é verdadeiro ou falso, né? Vai chover amanhã, isso é uma sentença declarativa. 2 mais 2 é igual a 4, né? Eu formulei numa linguagem aritmética, mas é uma sentença declarativa, é verdadeiro ou falso. Agora, existe um múltiplo de 2 entre 3 e 4? Interrogação. Isso não é uma afirmação, não é uma sentença declarativa, então ela é uma sentença interrogativa, portanto não é verdadeira nem falsa. Moral da história nesse vídeo. Os itens que podem ser verdadeiros ou falsos, portanto, são os candidatos a serem conhecidos, serem itens de conhecimento, segundo a concepção tripartite, são apenas e tão somente aquelas expressões linguísticas que nós chamamos de sentenças declarativas. Isso que eu falei
tem erros e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Tá?